É uma imensa satisfação receber você nesse 8º episódio do JS Cast Falando de Tudo, que tem a parceria do Centro de Treinamento Number One na figura do grande Guilherme Avelino e também da Panificadora Doces Pães na organização da Amiga Cida Tradição aqui no nosso município. E pelo meu convidado de hoje, por que não falar também do Centro de Judô Nintai aqui em Cupira. Hoje eu vou conversar com o grande sensei, o professor Pedro Ricardo, ele que é referência aqui em Cupira na arte do judô, Eu não sei se tem outro professor de judô aqui em Cupira, mas que eu conheço não. E com a capacidade dele, eu não conheço no estado de Pernambuco. Daqui a pouco vocês vão perceber porque eu estou falando isso. O cara é fera, é formado em educação física e é faixa preta na arte marcial judô. Seja bem-vindo, sensei Pedro Ricardo. Obrigado, Jardel, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui participando desse podcast junto com você. Agradeço as palavras e espero atender a você nas suas expectativas, Jardel. É claro que vai atender, sensei. Bom, sensei, a primeira coisa que eu tenho a perguntar para o senhor é bem simples. Quando foi que o senhor começou com essa coisa de judô? Porque o senhor é bem experiente já, mas quando foi que começou tudo isso? Isso começou em 1975, onde hoje é conhecido como Geraldão. É o Ginásio de Esporte Geraldo Magalhães, ali na Imbiribeira, ali em Recife. Fui a convite de um amigo, eu não conhecia o judô, como todo garoto de 10 anos, bola, 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 bola. Então um amigo meu chamou, bora conhecer o judô? O que é judô? Bora, é luta, é pancada, a gente vai brigar lá. Eu digo, não gosto de brigar não, mas eu vou. Vi, olhei, não gostei do que vi, fui para casa. E esse meu amigo, chamado Van Wade, não esqueço mais nunca o nome do rapaz, Van Wade, vamos de novo. Pronto, desse vamos de novo, de 1975 a 2025, certo? E meu primeiro professor Zoênio Teixeira, lá no Geraldão. E foi lá que tudo começou, Jardel. Ou seja, 50 anos no judô já. 49, fazendo 50. Vai fazer 50. Entre idas e vindas, são quase 50 anos dedicados ao ensino, ao judô, e essa atividade esportiva que veio do Japão e que para mim é mais do que luta, para mim é uma filosofia. Você consegue educar, você consegue mudar vidas, transformar pessoas através do judô. Claro, não dá para resumir quase 50 anos de judô dentro de um episódio, de um podcast, mas assim, professor, é dentro dessa jornada toda que o senhor teve. Hoje o senhor é professor judô, não só judoca, faixa preta, mas ensina crianças, adolescentes ali, até adultos, Isso. A arte do judô. Qual é o trabalho que o senhor desenvolve hoje? Eu sei que tem aqui em Cupira e em Agrestina também, Então, hoje, além do judô, o professor Pedro, certo? Que vamos dizer assim, profissional de educação física, também terminei cedo. Eu terminei a minha jornada, eu terminei o período na faculdade em 1985. Terminei com 19 anos de idade. Isso veio o judô, isso veio a educação física e hoje, atualmente, eu dirijo uma instituição chamada IDAF, que é Instituto de Desenvolvimento de Atividades Físicas e Esportivas. Então, o que é que eu faço além do judô? Eu trabalho na elaboração de projeto social, monitoramento, avaliação, desenvolvimento. Nós executamos projetos sociais para município, para estado, para governo federal. Trabalhamos com emenda parlamentar, trabalhamos com subsídio do governo, trabalhamos com pessoas que têm uma ideia, que têm uma ação social voltada para o esporte. Formamos, capacitamos, gerenciamos. Tudo que envolve a área de educação física, esportes e projetos é o que o IDAF faz. E além da formação de educação física, eu também tenho pós-graduação e especialização na gestão de projetos sociais. É o que ajuda a desenvolver. E hoje o Nintai tanto trabalha na área social, certo? Como também trabalha na área privada. Aqui no município de Cupira, a área social vai através da prefeitura. Em 2024, junto com a gestão passada, a gente desenvolveu o judô no Convida. Mas, desde o início que o judô Nintai trabalha sempre a parte particular e também trabalha com a parte gratuita, oferecendo aulas de judô gratuitamente, sem mensalidade, com direito a kimono, para crianças de baixa renda. Isso tanto aqui quanto em Agrestina. Em Cupira ainda não, porque nós temos uma ação social do município que
abrange de uma certa forma. Mas em Agrestina, isso aí, desde que eu cheguei em Agrestina, que eu sou nato de Recife, então a gente trouxe de Recife para cá. Sim. A ideia, quem sabe esse ano, eu acho que acho que será motivo de um próximo podcast, a questão do trabalho social, além do que o município oferece através do Judô Nintai. Agora, esse trabalho que o senhor desenvolve, Sensei, do judô, da ação social, o judô é a mola propulsora, na verdade, para que isso aconteça, né? A Claro. ferramenta, o judô é o instrumento. Sim. Para que a gente possa educar, que você gosta de educar e transformar vidas, que é o importante. Sim. A academia aqui em Cupira, o senhor funciona sempre às terças e quintas, Às não é isso? terças e quintas nós temos o horário 17 horas. É o Kids, são os grandes pessoas da manhã, 3 anos, 4 anos, 5 anos e 6 anos. Esses são os de amanhã que já são hoje. 18 horas tem crianças, uma turma, 19 horas outra turma de crianças e de 20 horas é o pessoal jovem e adulto. 20 horas jovem e adulto. Jovem e adulto. E dá certo, Sensei, misturar o jovem com o adulto? Porque o jovem é a partir de quantos anos? O jovem é 15, 14, 15 anos. De 15 a 70, 80, todo mundo junto. Eu tenho 59. É todo mundo junto. Eu sempre gosto de dizer, Jardel, o judô não é diferente nem melhor do que esporte nenhum. É que nós trabalhamos de uma forma diferenciada. O judô, ele não procura saber as suas dificuldades. No judô, procuro ver o trabalho, as suas virtudes. Você sempre tem virtude. Eu não procuro saber o que é que está de ruim. Eu procuro saber o que você tem de bom para que eu possa melhorar. Sim. É assim que a gente trabalha. Pelo menos é a filosofia da Judô Nintai. E o judô, enquanto prática esportiva também, Sensei, eu lembro que o senhor falava sobre isso no Convida, né? E o senhor citou que está ensinando lá no Convida, né? Ensinou no ano passado. E esperamos, claro, né, ansiosamente que esse ano contribuamos de novo com o projeto do Convida. Tem aqueles fundamentos principais do judô que o senhor comentava comigo, né? Porque o judô não é uma arte marcial violenta, né? Não é uma arte marcial para você bater, não é isso? É o que eu estou dizendo, ponto. O cidadão, Pedro Ricardo, eu não gosto de confusão. Tapa, murro, agitação, grito, não é comigo, certo? Você não faz judô? Judô é luta, mas antes de ser uma luta, Jigoro Kano tem dois fundamentos principais. Jita Kyoei e Shioroku Zenuei. O que quer dizer isso? Que é usar o máximo de eficiência com menos gasto de energia. E eu tenho que trabalhar o bem comum para todos. Então, se você chegar na academia do Judô Nintai, tanto em Agrestina como em Cupira, você perguntar às crianças lá, pode dar tapa? Não. Pode arengar? Não. Pode deixar um amigo magoado? Não. Nós terminamos o semestre de 2024 trabalhando 3 conceitos no judô na nossa academia. Amizade, respeito, honra e cortesia. Trabalhamos. Então, a cada final de semana, o aluno colocava uma fita na ponta da sua faixa. E aquela fita significava, por exemplo, respeito. Então, na minha versão de cidadão, de professor, de educador, eu passava para mim o que é respeito daquela criança. Ele me falava o que era. Então, eu levava aquela fitinha na ponta da faixa e em casa, junto com o pai, ele ia discutir e trabalhar o que é respeito. Na igreja, quando ele fosse, no mercado, quando ele fosse, na feira, na rua, na escola, conversar com seu pai, conversar com seus familiares sobre o que é respeito. Na outra semana, trabalhamos amizade. O que é ser amigo de uma pessoa? O que significa a palavra amizade? Então, trabalhamos 4 conceitos. É isso, é a diferença que faz do judô ser diferente em algumas modalidades. Porque eu pagar a mensalidade por pagar, como eu digo para os pais, é bom. Ajuda a manter a academia funcionando. Mas o que é que eu estou passando para o teu filho enquanto cidadão? O que é que eu estou ajudando na educação do teu filho? Isso é que me interessa. É o pai chegar e dizer, professor, ele não gostava de estudar, ele agora está começando a estudar. Ele era muito violento, era muito calado, ele está falando mais, ele está mais altivo, está mais confiante. Isso é o que me interessa. E uma coisa que eu trago como diferença na nossa academia. Nós temos crianças autistas aqui em Cupira. Eu tenho Sim, não são poucas. Não são poucas, mas eu tenho alunos matriculados autistas em Agrestina e tenho alunos matriculados como autista aqui em Cupira. Mas se você chegar na hora que eu estiver dando aula, se você for um profundo conhecedor, um psicólogo, um terapeuta, um pedagogo, você talvez
olhando direitinho, eu digo, "É aquela criança ali." Mas se você não for dessa área, Não percebe. não percebe, porque a gente consegue respeitar a individualidade do aluno, mas o conjunto. A criança ali, ela é abraçada. Recebi um essa semana. Ele está com nível 1, 2, certo? Mas ele, hoje, essa semana, ele participou da aula. Fizemos todos os testes para ver a questão de aceitação, para ver a questão do olhar, para ver a questão do toque, que a gente chama de suporte. Então, o espectro autista, suporte 1, suporte 2, suporte 3. Eu não tive nenhum 3 ainda, certo? É difícil. Mas suporte 1, suporte 2, eu já tive, tenho e trabalho na academia. Como todo ser humano vai ser tratado, com igualdade, respeitando a individualidade de cada um. Legal, Sensei. Isso que o senhor falou sobre a questão do respeito, do não machucar o outro, não denegrir de certa forma o outro, seja fisicamente, seja verbalmente, não é só dos preceitos que o senhor trabalha, mas o próprio judô, né? Eu acredito pelo que a gente consegue perceber, como não é essa arte marcial de dar golpe, mas de tentar segurar o outro para derrubá-lo, né? Então não há uma intenção ali de machucar, Não. de fato, de bater, né? A gente quer, Jardel. Tá, vamos supor, você Jardel é meu aluno, vamos treinar Jardel, vamos fazer uma luta aí, Jardel. Eu quero ganhar para Jardel. Sim. Jardel quer ganhar para mim, porque no judô não existe empate. Eu sempre digo, ou você ganha ou você aprende no judô, você não perde. Como assim? Mas eu não perdi uma luta, você perdeu a luta para Jardel em pontos. Mas por que eu perdi para Jardel? Será porque eu não treinei? Porque eu não me esforcei? Porque eu não me dediquei? Porque eu não fui atencioso quando deveria ser? Então, isso vai fazer eu pensar, vai fazer eu refletir. E como você me diga, as portas da academia vão estar sempre abertas. Vamos trabalhar no que é que você precisa. Agora, eu não preciso lhe machucar. Eu não preciso quebrar você. Eu não preciso machucar você. Eu não preciso socar você. Tanto é que no judô, mas no judô existe alguma técnica sem ser que possa machucar, ou que possa provocar uma torção, ou uma luxação? Tem, claro que tem. Você sabe aplicar? Sei. Quantas pessoas se machucam? Nenhuma. E quando você aplica a técnica no seu oponente e você vê que ele sentiu a dor, então a luta acaba naquele momento. Você é declarado vencedor, a luta acaba naquele momento e eu não preciso machucar Jardel. Eu não preciso machucar Jardel. Porque se eu machuco o Jardel, numa próxima competição o Jardel não vai estar lá. Então estou indo contra o que Jigoro Kano me disse. É o benefício mútuo, tem que ser o benefício para todos, não pode ser só para mim. O Jigoro Kano deixa isso bem claro. A visão de Jigoro Kano não é vencer. A visão de Jigoro Kano é comunidade, é trabalhar junto e é fortalecer. Tanto é que na nossa academia, quando o aluno termina uma luta, perdendo ou ganhando, ele cumprimenta o seu oponente, ele aperta a mão do seu oponente e ele agradece o seu oponente que trabalhou com você. Porque o treino só pode dar se eu e você. Vou treinar só. Então eu preciso que você esteja motivado. Eu preciso que você goste de mim. Eu preciso que você queira estar perto de mim. Eu preciso que você queira aprender junto comigo. E se você sabe um pouco mais do que eu vou chegar e aprender junto com você, para que juntos possamos seguir. Então não tem essa de é melhor do que eu. Todos têm que ter o mesmo conhecimento. E a partir do mesmo conhecimento, vai um ajudando o outro. E isso faz com que a sua academia fique mais forte, trabalhando cognitivo, afetivo e psicomotor. Essa tríade tem que andar junta. Ele tem que entender, ele tem que compreender e ele tem que executar. É importante isso que o senhor falou, Sensei, porque a gente costuma ver em outras artes marciais, né? Claro, não desmerecendo as outras perante o judô, mas a gente vê principalmente nessas mais violentas, né? O UFC, que o oponente caiu no chão e o adversário vai lá e esmurra mesmo, dá pancada, e no judô o fundamento, o estilo é bem outro, né? O judô é bem, como você acabou de falar agora. A gente respeita as regras e as modalidades esportivas que existem no mundo. Mas se você for entrevistar alguém de Muay Thai, ele vai defender a ferro e fogo, aquilo ali é um esporte, uma cultura, papapá. E realmente é uma cultura daquele local, daquele povo, é uma tradição. Se você for para um outro país, também, como tem o judô. Dizem que o nosso judô é muito parecido com os judô que se pratica no Japão. É muito parecido com o que se pratica no Japão. Mas se você for na Europa, tem uma forma de fazer judô. Se você for
Na Ásia, outra forma de fazer judô, mas o judô tem um detalhe. Uma pessoa que faz judô, aqui em Agrestina, 24 mil moradores, se não me engano, aqui em Cupira. Se você for para Tóquio, se você for para a China, para a União Soviética, para a Inglaterra, você consegue participar de uma aula de judô. Porque a linguagem não tem tradução, é a mesma. O Ozotogari aqui, dito aqui em Cupira ou em Agrestina, na Rússia é Ozotogari. Na China é Ozotogari. No Japão é Ozotogari. Não tem tradução, é a técnica que se chama aquilo ali. Então o aluno ele chega no judô e termina falando japonês sem querer. É o Shikome, é Hajime, é Matei, é Vazai, é Ippon, é Kokai, é Yuko. Ele consegue fazer uma aula em outro local. Claro que ele não vai dominar a língua pátria de outro país. Mas, dependendo do professor, do que o professor passa por ele na aula, você consegue fazer uma aula fora, sem dificuldade. Porque a técnica não muda, o nome da técnica não muda, contar também não muda, certo? Agora, o dia a dia, que é o coloquial, como a gente diz, que é o dia a dia, aí é diferente. Você conversar, pá. Mas se você ficar na técnica, funciona. E a questão do bater, aí tem aquela visão. Tem a visão do profissional de educação física, Pedro Ricardo, do professor de judô, Pedro Ricardo, e do cidadão, Pedro Ricardo. Pancada, algo que me machuque, que me faça sangrar, algo que me vá deixar uma sequela física ou psicológica, consigo conceber muito como saudável para o ser humano. Aí, se a gente for olhar para esse ponto, aí se vai ser alguém de outra arte marcial, ia começar isso aqui a se quebrar, porque cada um ia defender a sua posição. Sim. Mas eu não consigo compreender, eu não compreendo eu ir treinar, sair da minha casa, vou treinar hoje, chegar com o nariz quebrado, sangrando, sem um dente, com uma torção, tendo que ir para o hospital, e sabendo que aquilo ali, depois, futuramente, pode me causar sequelas definitivas. Então, eu não consigo compreender isso aí como saudável para o ser humano. Sim. Em caso grave, professor, já que pode chegar com todas essas sequelas, em caso grave, morto, né? Quem garante, né? Eu conheço amigos meus, que tiveram amigos, que morreram numa luta de MMA em Pernambuco. Sim. Agora, sensei, algo que eu acho muito importante ser mencionado aqui e comentado pelo senhor. Esse destaque que o judô tem nas Olimpíadas, que o judô costuma ter nas Olimpíadas, né? Mas como foi bom você falar. O judô nas Olimpíadas, Feliz. principalmente no nosso lado, né? No nosso país, os judocas brasileiros representam muito bem, né? Eu queria que o senhor comentasse um pouco. Pertinente, bem colocada, Jardel. Não é porque você fala, Tatão gostou dessa pergunta. É porque se você for levantar esses judocas que trazem medalhas, origem, projeto social. Projeto social. Conhece algum? Eu vou dar um exemplo bem claro. Aquela menina Mamoá, uma menina que foi campeã. Recentemente agora, Recentemente, né? Eu também não recordo o nome dela. Foi campeã olímpica no Brasil em 2016. Uma menina, a gente fala assim, de cor, porque ela é negra. Porque ela é negra. Então, ela foi chamada de macaca. Sim. Negra. Vamos falar assim, cabelo, como se diz assim, cabelo afro, negra, certo? E chamada de macaco. Todo um preconceito por Todo macaca, fizeram gestos para ela. E na Olimpíada aconteceu isso em 2016. Olimpíada no Brasil. E ela foi sagrada campeã olímpica. O que aconteceu com a Rafaela? De onde é que ela veio? De um morro do Rio de Janeiro. Um professor a viu passar, soube do histórico dela, de confusão, de briga, de não gostar de escola, e ele a convidou para o projeto. Tive muito trabalho. Palavrão, briga, indisciplina, vulnerabilidade social, mas ficamos resultado. Campeã mundial, campeã olímpica, campeã brasileira, ganhou todos os títulos que ela poderia conquistar e foi campeã olímpica no Brasil e com as pessoas chamando ela de macaca. Então foi uma vitória da força, da determinação, da garra
e de um professor, de um projeto social, como eu falei lá no nosso podcast, lá no início, que não viu defeito nela. Ele viu o melhor dela e consagrou-se campeão olímpico. Projeto social, a grande maioria é projeto social. E eu tive o grande prazer de fazer uma capacitação técnica com o professor Mário Tsui, que foi o técnico de Rafaela. Eu fiz o curso com ele aqui. E ele contou. Isso não foi ninguém que me contou. O técnico que ele contou pra gente. Passou de onde Rafaela veio. E outros, e outros, e outros. Projeto social. O que eu falei pra você no começo? Transformar vidas. O judô, que ele começa a acreditar que ele pode. Porque judô não é força, judô é técnica. Ao alto com mais baixo, faz diferença. Quando a gente diz, cai do mesmo jeito. Sim. O gordo e o magro, cai do mesmo jeito. O novo e o mais jovem, cai do mesmo jeito. Eu preciso é ter técnica. A força ajuda? Lógico que ajuda. O ser humano, o masculino, ele é mais forte que o sexo feminino. Fisicamente, organicamente falando. Mas até o judô consegue equalizar aquilo ali. Consegue fazer o judô linear, ele consegue equilibrar aquilo ali. Ou seja, se eu tiver toda a força do mundo, mas não tiver a técnica, no judô não E rola. se alguém não tiver toda a força do mundo, mas tiver uma boa técnica, cai. Tá vendo? E Jigoro Kano viajou o mundo mostrando isso. Técnica. Se você consegue ver na internet vídeos de Jigoro Kano passando judô no mundo e ele mostrando técnica. Certo? Eu tenho 59 anos de idade. Sou hipertenso, fiz o cateterismo, vim de um médico hoje, não posso fazer esforço. Tenho uma lesão muito grave de ombro, dou aula, participo e não deixo de fazer judô. E pretendo fazer até quando puder. Então, para você que fica aí em casa falando, eu não posso fazer nada porque eu tenho essa limitação física, o judô é uma saída, né? O que é limitação física? Um dos maiores adversários que quer começar um esporte, judô, voleibol, natação, é o psíquico. Estou cansado. De quê? Ou cansado para quê? Sim. Se experimente sair. O que talvez seja para você chama uma coisa motivação. Certo? Então, vá lá conhecer, vá no judô, vá no voleibol, vá no basquete, entre, participe. E veja o que pode acontecer com você, daquilo ali. Então, você pode estar sedentário em casa, com a dor na coluna, com a dor no ombro, tendo muita dor de cabeça, pode estar obeso, faltando atividade física. Porque no judô você treina, você faz novas amizades, tem a hora da resenha, tem que ter hora da... Gostaria de resenha, tá aqui, sou eu. Tem a hora da resenha, tem a hora da brincadeira, tem a hora de treinar sério, tem a hora de folgar, tem a hora de relaxar. Para os adultos que estão nos ouvindo, o treino é à noite. Na nossa academia, não se fala de problema de trabalho, não se discute relacionamento sentimental. Você vai treinar, você vai conversar, fazer amizade. Vai cair muito? Com certeza. Mas vai derrubar muito? Com certeza. Vai manter forma física? Vou. Vou perder peso? Depende. Vou ganhar peso? Depende. Nós já tivemos lá em Cupim Agrestino um aluno que perdeu 40 quilos fazendo judô. Depressivo, ansioso, no remédio e perdeu 40 quilos fazendo judô. Só fazendo judô. Só fazendo judô. Musculação. Corrida fora. Atletismo. Corrida. Judô. Hoje ele vive sem remédio. Hoje ele trabalha. Hoje ele estuda e continua praticando judô. Muito bem, tá vendo? Então, é uma história de superação e que o judô também participou aí. E, voltando ao exemplo da Rafaela Santos lá, o judô, ele pode fazer a gente chegar longe, sim. Eu lembro que o senhor sempre fala isso para os alunos do Convida, né? De que eles, ali, dentre eles, pode ter um futuro campeão olímpico, por que não? Né? Um campeão de campeonatos regionais, estaduais, nacional, que seja, né? E tudo vai depender de seguir a risca, seguir a regra que o judô propõe, que são aqueles valores, aqueles princípios. Em 2017, nós tínhamos uma aluna chamada Maria Clara, quando nós estávamos residindo em Recife. Eu morei 32 anos no bairro do Janga, que é uma área litorânea lá de Recife, que fica depois de Olinda e antes de Itamaracá. O Janga fica naquela área de praia. Então, nós temos uma comunidade chamada Comunidade Dom Helder Câmara. É uma comunidade mais afastada, que era conhecida como Tururu, era uma favela. Mas que, graças à ação do nosso arcebispo Dom Helder Câmara, ele adquiriu todo o espaço, legalizou tudo direitinho, e lá é um bairro dentro de outro.
E essa aluna Maria Clara, ela morava realmente uma viela. Para você ter ideia, nessa época eu tinha uma bicicleta Aro 29 que ela não conseguia entrar porque o guidão não passava, tão estreito que ela era. Então, um pai sem formação, uma mãe também com formação intelectual também reduzida, morando dentro da comunidade, certo? Do projeto, e sagrou-se campeã pernambucana na cidade do Recife, enfrentando os melhores academias, os melhores kimonos. Então, isso é o que a gente faz. Aqui em Agrestina, nós temos uma menina que esse 2024, tricampeã, 2022, 2023, 2024, campeã pernambucana. Saiu da onde? Da cidade de Agrestina. Eu deixei uma frase por muito tempo, eu não sei nem se eu posso estar falando, mas nem estou fazendo propaganda do Convida, mas eu dou exemplo, eu gosto de dar exemplo das coisas boas. Por muito tempo eu deixei na lousa, ou quadro, ou tela, como se fala hoje em dia, no quadro negro, no quadro de vidro, os melhores alunos do que eu poderia ter e Cupira estão aqui nesta sala. Então, essa frase ficou lá, os melhores alunos de judô que eu poderia ter em Cupira estão aqui nesta sala. E essa frase reverberou por muito e muito tempo lá, certo? Sim, eu sou testemunho ocular disso. Certo? E fizemos campeões lá, fizemos medalha, fizemos alunos graduados. Hoje eu tenho alunos de Cupira monitorando a academia, monitores. Hoje eu tenho, daquele grupo que começou no Convite, daquele que está aqui, hoje eu tenho pelo menos 5 alunos que acreditaram na proposta e que vão se federar esse ano. Federação Pernambucana de Judô pela primeira vez. A gente vai ter aqui em Cupira atletas de judô realmente federados e atestados pela Federação Pernambucana de Judô. E muitos dos alunos do Convida também migraram para a sua academia, né, Sensei? Nós temos um bom número que acreditaram na proposta. Convida foi o início para alguns que acreditaram na proposta, que quiseram um pouco mais e estão na academia com a gente. E vão estar, se matricularam no Convida, esperando que tenha judô, pode ser ou pode não ser, mas de uma forma ou de outra estarão ligados ao judô, ou lá, ou na academia. Temos também uma professora do Convida, a professora Helenice, a moça da música, muito suave. Ela está, graças, se Deus quiser, ela está terminando o mestrado dela, mas ela já comprou o kimono dela, já fez alguns treinos, está matriculada, e após o carnaval, após fevereiro, terminou o mestrado, vai voltar para as quedas normalmente. Tranquilamente. E temos vaga para mais. Com certeza. Para mim, que estive lá, para todos os outros, vamos mandar um abraço para todo mundo, inclusive, né, Sensei? Então, temos sintam-se convidados. Se sintam convidados, certo? Façam uma aula e procure tirar proveito de todos os benefícios que o judô tem para você. Além de uma luta, é uma filosofia, é um estilo de vida, é uma mudança de comportamento para você. E outra coisa, Sensei, visitar a academia é grátis. Só paga se ficar, né? Indo toda semana. É grátis. É grátis. Sem problema nenhum. Né, Sensei? Nos deu prazer a visita. E eu tenho que abrir esse parêntese aqui, Sensei, enquanto a gente está prestes a concluir, né, para parabenizar o senhor, né, por esse trabalho que o senhor vem desenvolvendo, não só aqui, mas em Agrestina, que desenvolveu, e eu tenho certeza que continuará desenvolvendo no Convida também, porque o senhor não está ensinando esses meninos só uma arte marcial. O senhor está ensinando valores através dela. Então, a gente tem que enaltecer o trabalho feito pelo senhor, principalmente por conta dos resultados, das medalhas ganhas, de alunos do senhor que hoje são grandes judocas, a exemplo dessa campeã pernambucana, tricampeã, na verdade, né? E, de verdade, professor Sensei, professor Pedro Ricardo, parabéns. Parabéns pelo trabalho. Eu agradeço, Roja, eu agradeço muito. A gente fala assim, você falou que filosofia também foi campeã. Sim, campeã, quando você chega a ser campeã pernambucana, isso é resultado de esforço. É resultado de esforço. Essa garota, a Vitória Carolina, quando eu comecei em Cupira, dando aula em Agrestina, eu dava aula com notebook, porque eles não conheciam o judô. Pode acreditar, eu levava o notebook para aula, para o tatame, ligava o notebook, mostrava na tela o que era uma luta de judô, o que era o judô. Em pleno século XX, há 4 anos, há 5 anos atrás. Muita gente não sabe o que é. Era um notebook para mostrar o que é judô. Certo? E hoje em dia, temos campeões. Hoje em dia, na nossa trabalho em Agrestina, eu tenho monitores dando aula no meu lugar. Aqui em Cupira tem gente trabalhando também. Tem a minha neta, a Júlia Macedo, que é faixa laranja. A gente vai estar tentando trabalhar. É uma menina jovem, certo? Está me acompanhando no judô desde os 4 anos de idade.
Teoricamente, são 7 anos de judô. Ela sabe dar aula perfeitamente, ela conhece. Ela pode não ter a idade, mas já ajuda com os outros. Então, isso é resultado de um trabalho que a gente espera que prossiga, porque o judô não é para mim. O judô não é para mim. Eu tive 3 grandes pessoas na minha vida enquanto professor de judô, enquanto judô. O professor Joênio Teixeira me mostrou o caminho que era ser judô. Depois, um grande amigo meu, o professor Marcílio Moraes, ser estudante. E o nosso grande sensei, Tadao Nagai. Hoje em dia, o judô, ele tem 10 dans. O sensei Nagai é 9º dan. Então, essas 3 pessoas, se eu faço judô, hoje eu vivo de judô. Eu posso dizer que sou uma das poucas pessoas que eu vivo especificamente de judô. Toda a fonte de renda vem do judô. Minha fonte de renda vem do judô. E os projetos é outra história. São várias pessoas envolvidas, é um grupo, mas eu vivo do judô. Porque o professor Zoênio, o professor Marcílio, o professor Tadao Nagai, me passaram o que você acabou de falar. Valores. Pagar a mensalidade no final do mês é bom. Mas eu gosto quando eu vejo o brilho no olhar do meu aluno. Eu gosto quando vejo que ele evoluiu. Eu gosto quando vejo que a nota dele na escola melhorou. Quando a mãe fala que o comportamento dele melhorou. E outra coisa que eu não falei aqui, mas boa parte dos alunos que eu tenho não foi eu que busquei. São psicólogos que mandam para mim. Tem psicólogo em Caruaru que eu não sei nem quem é. Recebi um aluno semana passada em Agrestina. Rapaz de 20 e poucos anos. Eu vim me matricular. Por quê? Eu estou fazendo tratamento psiquiátrico. Me indicaram o judô. E eu tenho várias crianças, eu tenho vários adolescentes que não foram pela minha propaganda. Elas foram porque o psicólogo pesquisou, isso eu posso dizer com certeza, pesquisou o meu perfil, pesquisou que judô se faz na minha academia e indicou o judô lá em Agrestina. E olha que eu não moro em Caruaru. Eu não tenho judô em Caruaru. Mas médicos de lá, colocando crianças que estavam indo fazer tratamento lá, como parte do tratamento, são as aulas de judô. A nossa academia. Então, eu gosto, mas se eu falo assim, porque eu gosto de falar do que eu faço. Sim. Eu não vou citar o que os outros fazem, eu gosto de citar o que eu faço. Porque quando eu cito o que eu faço, você que é de Cupira, você que é de Agrestina, que está nos ouvindo agora, vai dizer assim, eu vou conferir isso aí. E se você visitar e você conversar com meus pais, com meus alunos, eles vão dizer a mesma coisa que eu estou dizendo para você aqui. Ah, isso é excesso de confiança. Não. Isso chama-se o trabalho que você se prestou a fazer. Faça bem feito. Eu digo à minha neta, minhas 3 filhas, faça bem feito. Porque quando você faz bem feito, mais cedo ou mais tarde o resultado vai aparecer. E não é só financeiro, não. Só em você saber que transformou a vida de alguém, você mudou alguém aquilo ali, por conta de um judô, por conta de uma conversa que você teve com ele, isso é gratificante demais. E não é, como é que se diz? E o dinheiro. Claro, esse estúdio é pago, meu kimono é pago, o seu fone de ouvido é pago, essa gasolina é pago, tudo é pago. Mas por quê? Porque tem alunos que acreditam no que você está fazendo aqui, no que você está fazendo. Sim. Então ele paga, e vai ter gente que fala assim, eu não estou pagando, estou fazendo investimento. Com certeza. Estou fazendo investimento na educação do meu filho, estou fazendo investimento na educação da minha filha, do meu jovem. E assim é o judô que eu me proponho a fazer. E hoje foi assim que eu aprendi. E é assim que eu faço com meus alunos. E tenho muitos alunos. Eu não tenho rede social aqui em Cupira ainda. Mas eu tenho alunos que fazem judô de graça. Que tem kimono de graça. Sim, sim. Só que ninguém sabe. Nem eu preciso, mas tem. E a Agrestina que tem muito. Aí nem vou nem contar. E o senhor perde com isso, está perdendo a mensalidade. Estou não, não estou perdendo a mensalidade não. Estou ganhando um aluno. Sim. Estou perdendo a mensalidade não, de maneira nenhuma. Dinheiro é bom, mas não é tudo. Com certeza, sensei. E não é demagogia não. Quem conhece o trabalho que a gente faz, quem conhece o trabalho que é feito em Cupira e o trabalho que é feito em Agrestina sabe. O que eu estou dizendo aqui é fácil de comprovar, é fácil de atestar. Então, sensei, só deixar para o pessoal aqui, quem quiser conhecer a sua academia, fica ali ao lado do Espaço Mestres User, né? A academia aqui em Cupira. E qual é o endereço da academia de Agrestina? É na rua Cícero Veríssimo, próximo, propaganda grátis, ao Mercado Oliveira, o Aueri, que é a Escola Recanto Infantil. É na rua que dá certo, é a rua que liga a Prefeitura à Coab.
Pronto, Não tem maravilha. como errar. Também lá, também à noite, como aqui. Sim, só que lá às segundas e quartas, não é Lá, isso? segundas e Lá, quartas, segundas e e quartas. Cupira, terças e quintas. Terças e quintas. E eu posso adiantar que teremos novidade aqui em Cupira. Opa! Teremos Quem novidades. sabe eu participe dessa novidade. Vamos ver. Estamos programando horário, certo? Como eu falei para você, teremos esse ano, acho que 5 alunos cupirenses representando o município, Campeonato Pernambucano de Judô, em Maravilha. competições de nível nacional, essas competições que são ranqueadas. A Academia de Judô, esse ano, nós fizemos a parceria com o professor Jocélio Garcês e o professor Eduardo, campeões brasileiros de Catar. Então, o Judô Nintai está abrindo turma dentro dos nossos espaços para treinamento do Catar. A nossa ideia é participar do Campeonato Pernambucano de Catar. O que é Catar? É um grupo de cinco, um grupo de cinco espaços, onde cada espaço existem três técnicas, onde se mostra o refino e a sutileza do kata. É a mesma programação que é exigida de um aluno que sai da faixa marrom e quer se tornar uma faixa preta. Ele tem que fazer a prova de kata. Então, Cupira e Agrestina, vamos ter alunos trabalhando o kata para representar Cupira e representar a Agrestina no Campeonato Pernambucano a partir desse ano. Muito bem. Então valeu, Sensei, valeu a você que nos acompanhou até aqui. JS Cast no seu 8º episódio, até o próximo, se assim Deus permitir. Valeu, Sensei. Muito obrigado a todos, boa noite, valeu, Jardel. Valeu.